Rodrigão, amigos e amigas, nós vamos falar sobre ressentimento, vamos falar sobre como ele surge, como procede, né? Como ele aparece na nossa vida, como a gente se relaciona com ele e também como a gente pode superá-lo. Ou seja, Rodrigo, o vídeo é um tanto quanto ambicioso, certo? Tranquilo, vamos lá. Vamos nessa. Salve moçada, eu sou Marco Pantoja, professor do Vida Virtuosa, e aqui comigo está meu amigo Rodrigo Fonseca. Rodrigão, amigos e amigas, quando a gente fala de ressentimento, a gente sempre associa o ressentimento a uma coisa que está fora da gente, certo? Sim. Tem sempre... A culpa é de alguém. A culpa é de alguém. Tem uma pessoa ou uma situação que é um tanto quanto responsável por esse sentimento que a gente tem em relação ao ressentimento. Uhum. Isso pode estar... pode levar a gente a sérios equívocos, e é um pouco sobre essa jogada que a gente vai conversar. Porque é provável, né, não é difícil a gente imaginar, pela nossa falta de educação, pela nossa falta de cultura em relação ao autoconhecimento, que a gente se equivoque nesse sentido. Então, se você pensa dessa maneira, se você acha que tem alguém fora, que é um problema externo, um ressentimento, não é um problema só seu, mas é sobre isso que a gente vai falar, beleza? Beleza. Rodrigo, você acabou de me lembrar de uma frase do Shakespeare sobre o ressentimento, com essa história que o Rodrigo aqui comentou em off. Que é o seguinte, Rodrigo, tu vai gostar. Ser ou não ser? Eis a questão? Não. É o ressentimento. Olha que legal. O ressentimento é um veneno que você toma... Esperando que o outro morra. Querendo que o outro morra. É exatamente isso. Rodrigo, queridos e queridas, vamos partir dessa nossa conversa falando um pouquinho sobre a consciência, tá? Eu trouxe esse pote aqui da Juliana, tomara que ela não quebre para ela não me matar, que é o seguinte, Rodrigão e todo mundo, imagina aqui, não sei se a moçada dá para ver, virando aqui pro celular, dá para ver, Rodrigo, as pedrinhas aqui dentro? Um pouquinho, tira elas. Eu tiro tudo para você ver. Tem uma porrada de cristal aqui, que se cair, você sabe, né? É coisa da macumba lá da Juliana, se cair, solta raio aqui dessas paredes, isso é tudo poderoso. Isso aí. Não bobeira, não. A tigela também. A tigela também. Então, ó, vou botar tudo de volta, só pro pessoal, pra moçada ver as pedrinhas. Tá ligado? Então, olha só, Rodrigo. Imagina isso aqui como a consciência. Aí imagina todos esses cristais aqui como elementos da tua consciência, tá? Tá todo mundo brigando entre si, aí eu remeto à ideia das forças ativas, criativas e reativas que tem dentro da gente, segundo Nietzsche. Tá todo mundo brigando o tempo todo, a porrada tá comendo. Aquelas forças que querem conservar o organismo e aquelas forças que querem expandir. Tá acompanhando? Sim. Então tá o tempo todo, cada molécula nossa tá saindo na porrada com a outra nesse processo entre as forças reativas e as forças criativas. Só um pedacinho dela, Rodrigo, chega à consciência. Só uma parte que a gente toma consciência, tá? Então vamos partir do mesmo princípio que aqui da consciência. A nossa consciência está aqui e tem uns elementozinhos ali dentro. Ideias, insights, memória, tá tudo ali dentro. Vamos pensar dessa maneira. Mas está tudo integrado. A porrada está comendo, mas está tudo integrado dentro da consciência. Sabe o que acontece com o ressentimento? Isso aqui, Rodrigo. Ele tira dali. Tá vendo? Agora, a energia da consciência que é finita não está mais aqui dentro. Organizando, tentando equacionar essas forças reativas e criativas. Agora tem um ressentimento, mas tem um elemento aqui ruim que entra em curto-circuito. Entende, Rodrigo, que a energia não está mais aqui dentro? A energia que é finita não está mais aqui tentando equilibrar os conteúdos da consciência. Tem algo que está roubando energia da consciência, que está chupando essa energia, que está entrando em confronto aqui com a energia, está desequilibrando o circuito. É isso mais ou menos que acontece com o ressentimento. É algo que não se integra, é um conteúdo que não se integra à nossa consciência. Ele fica fazendo esse ruído, esse curto-circuito, roubando a nossa energia que é finita. Porra, mais claro do que isso é impossível, né, Rodrigo? Com certeza. Alguma dúvida? Nenhuma.
Se vocês estiverem aí, depois vocês escrevem, porque até agora acho que tá rolando, não tá, Rodrigo? Tá tranquilo. Então vamos seguir o bonde. Então o que acontece com esse ruído, Rodrigo e demais amigos e amigas? O que acontece com esse ruído do ressentimento? Ele joga a gente para baixo. Ele rouba energia, ele deixa a gente com uma tensão permanente, ele enfraquece nossa potência, nossa vontade de potência, porque tem alguma coisa que não está integrada, alguma coisa que está fazendo barulho, que está curto-circuito, roubando energia. Então isso joga para baixo. Aí você chega, Rodrigo, na ideia, porra, se isso é ruim, então por que a gente fica alimentando essa parada? Aí a gente tem que recorrer ao budismo e lembrar que o sofrimento é safado. Entendeu, Rodrigo? O sofrimento é safado por quê? Porque ele nunca vem assim, ó, com a estampa sofrimento. Eu sou o problema. Eu sou a merda, eu sou aqui. Ele nunca vem assim. Ele vem com aquela carinha de cordeiro, um lobo disfarçado em pele de cordeiro. Ele vem disfarçado de prazer. Se a gente não se liga, não fica atento ao que está passando aqui dentro, e volta a falar que a gente é muito mal educado para isso, a gente não percebe que o sofrimento está disfarçado de prazer. Né? Você pensa numa situação de ressentimento, quando você não dá uma esmiuçada na situação, você sente até prazer em sentir raiva. Não é isso não, Rodrigo? É, você exatamente. até sente assim, eu quero fuder aquele filho da puta mesmo, sacanear aquele cara, fazer aquilo outro, quero me vingar, Vem um pouco desse desejo. Pois é. Então esse é o problema que a gente sente, né, com essa questão do ressentimento. É isso que ele traz pra gente. Por mais que seja disfarçado, e aí dificulta um pouco a identificação desse problema, mas ele rouba a nossa energia e ele vem disfarçado de prazer para nos seduzir, o safado. Então, Rodrigo, vou te contar um exemplo, uma historinha que a moçada curte. Eu tive um ressentimento durante muito tempo com uma pessoa, lá na tua área, hein? Lá na tua área. Tive um ressentimento lá com a Lá de Realengo. Lá do Realengo, lá do Real Engenho, que... uma longa história, não precisa entrar em detalhes, o cara morava numa casa que eu ia morar, me prometeu sair uma data e não saiu, e foi uma confusão, eu tive que abrir mão de um outro contrato, e quando chegou lá ele não saiu, uma confusão. O fato é que eu construí, intencionalmente ou não, vai saber, um ressentimento por esse cara. E aí o que é interessante a gente levar em consideração, Rodrigo, que esse ressentimento não é o fato em si. O ressentimento não parte de um fato em si. Ele parte de uma interpretação nossa sobre o fato, que pode proceder ou não. Sim. Pode Aquela velha história, né? A história tem 3 lados. O lado A, o lado B e a verdade. Realmente o que aconteceu, né? Enfim, então assim, essa é a primeira sacação que a gente precisa ter com a questão do ressentimento, ou melhor, a segunda, que é essa história de que é uma interpretação. Né? Eu vou te dar a interpretação dele com certeza foi outra. Foi tipo assim, cara, eu tenho um acordo com esse cara, mas porra, a minha família mora aqui, se eu não arrumei outro lugar, foda-se ele, porra. Tô especulando, não sei se foi exatamente isso, mas o cara tinha mulher, tinha filho, tinha criança. Sim. Então assim, a interpretação dele pode não ter sido a que eu achei que foi, que é tipo assim, vou sacanear esse cara. Vou fazer de sacanagem. Vou fazer de sacanagem. Falei que ia sair, mas não vou sair só pra sacanear ele. Pode não ter sido isso, não pode. Que existe uma grande possibilidade de não ter sido. Uma grande possibilidade. É como, por exemplo, Rodrigo, vou te contar uma historinha. 2 historinhas. Uma recente, que é de um grande amigo meu, que a gente estava comentando sobre um caso. A gente teve um processo, né, na justiça, contra uma empresa que a gente trabalhou, aquela coisa toda. Muito provavelmente, ele tem razão nesse sentido, a advogada nos passou a perna. Ele criou um puta ressentimento. Isso tem anos, cara. Isso tem anos. Então, quando ele lembra dessa situação... Mantém o ódio, né? E aí é uma outra parte importante que a gente tem que citar, que é a história do poder, a carga que tem as imagens na nossa consciência. Aguarda isso aí que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é impressionante, porque a gente passou pela mesma situação. Eu lembro desse caso assim, como algo pouco importante, e para ele chega a tremer, ele fala que chega a suar, vem toda aquela carga de novo, né?
Para tu ver como, né, o problema foi o mesmo. A questão está onde? Está no sujeito ou está no objeto? Sim, ou está no conjunto, que é a interpretação, como diz a tal da fenomenologia, né? A interpretação mesmo. Ou seja, a fenomenologia tem um pouco disso. Aonde está a verdade na questão epistemológica, né? Essa coisa, papo chato de teoria do conhecimento. E outra coisa, né? Tudo que você dá atenção cresce, né? A antena parabólica foca no negócio. Aquilo vai crescer. Mas é legal falar desse ponto da fenomenologia, Rodrigo, que eles saem um pouco dessa briga, né? Onde está a verdade? No cara que está olhando o problema ou no problema em si? O problema foi a advogada que deu a volta ou no cara que está passando pela situação, é vítima, digamos assim? A prova da fenomenologia é que não existe uma dissolução, não existe separação entre os dois. A questão está na equação entre... É uma coisa indivisível. O sujeito, a situação e a interpretação de uma maneira geral. Por quê? Porque se tivesse o problema lá na advogada, se o ressentimento estivesse na advogada, eu também sentiria. E se o problema estivesse só no observador, eu também sentiria, porque ele sente, eu também sinto. Então, por que é diferente? Exatamente porque é uma coisa indivisível. Para mim é uma coisa que eu venho com o meu repertório, com o meu mundo interior. A questão não é o fato, a questão é a interpretação que você faz junto do fato ou da especulação. Entendi. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu recentemente, cara, e não me sacaneia não, porque isso é sério que eu vou te falar, tá? Parece zoação, mas é sério. E como a gente distorce a interpretação até da gente mesmo, imagina do mundo. Pois é. Cara, eu troquei uma ideia com um amigo que a gente estudou junto numa escola, era meio escola, meio trabalho, uma parada que eu fazia quando eu tinha lá meus 14, 18 anos, que era uma escola profissionalizante, digamos assim, paralelo ao ensino médio. Hoje, ensino médio... Tipo um Mauá da vida. Era tipo um ensino, paralelo ao ensino fundamental. Segundo grau na época, hoje ensino médio. Escola técnica. Escola técnica, era o dia inteiro, aquela porra, esses meus amigos de lá. Esse meu amigo era um deles de lá. E aí a gente bateu um papo, aquela coisa, né, de se reencontrar. E aí o cara soltou pra mim, não sei como é que surgiu o assunto, do meu nível de futebol, cara. Cara, que mexeu comigo, você não faz ideia. Ele falou que tu era ruim de bola. Eu era ruim e que os caras só deixavam eu jogar porque eu era maneiro. Caralho, Rodrigo, aquilo acabou comigo. Porque foi uma surpresa, cara. Porque assim, eu nunca achei que eu fosse bom, mas eu achava que era médio. Não era não, era ruim mesmo. Médio, porra. Era uma merda. Eu era uma merda. Sorte tua que tu era maneiro. E eu era maneiro, e os caras deixavam eu jogar. Aí eu falei com o Rodney, meu amigo, Rodney, porra, tu só pode estar zoando. Não, maluco, pergunta os outros caras, tu era uma bosta e a gente deixava que tá... Mas isso é mais uma historinha para ilustrar, Rodrigo, de como a gente se equivoca até sobre a gente mesmo, cara. Até verdade. sobre a gente, imagina sobre as situações. Então o importante desse ponto aqui é a gente ter claro que essa ideia que a gente tem sobre o ressentimento pode, e muito provável que seja, uma ideia distorcida. Não corresponde à realidade. Corresponde à nossa ideia sobre a realidade, a nossa interpretação sobre a realidade, que pode estar muito distorcida. Não dá pra gente confiar na nossa memória, cara. Eu acho, por exemplo, que eu era espancado na minha infância. Minha mãe fala que nunca me bateu. Quem tá errado nessa história? Pois é. Essa imagem não é uma bobeira, tá? Essa imagem, segundo a psicologia soloísta, ela tem carga. Ela se armazena na nossa gaveta, na nossa cabeça, não é em gavetinhas que a gente pega e coloca ali, não. Ela tem um poder de estar junto com ela, de estar associado com elas, microvoltagens e microsubstâncias que são liberadas no corpo no momento que você lembra. Então é uma coisa indissociável. Todo esse procedimento, não sei se eu posso chamar assim, todo esse fenômeno psicofisiológico com essa imagem. Sim. Tá acompanhando? Então o que acontece? Quando você lembra do episódio, a imagem, essa imagem está guardada dentro da gente, tem uma carga. E essa carga vai ser liberada toda vez que a gente lembrar da porra do episódio. Dessa tal... Pode falar uma palavra horrível aqui? Pode. Dessa tal gonorreia cerebral. É horrível isso. Eu falo, meus amigos acham graça, então eu vou falar aqui.
Então fica esse problema e toda vez que a gente lembra disso, vem essa descarga. Beleza? Tranquilo. Vamos seguir? Vamos. Então, Rodrigo, já que a gente falou dessa teoria de como o ressentimento está associado necessariamente, o ressentimento que é uma parte daquilo que a gente falou antes, daquela ideia nietzschiana, né, do conflito entre as forças reativas e criativas, uma parte chega na nossa consciência e quando chega na nossa consciência, impreterivelmente, surge uma imagem. E essa imagem tem essa carga de tudo, né, está codificado, tudo que está associado a ela, as microvoltagens, as microsubstâncias e tal. Essa é a parte teórica. Então, como a gente pode se utilizar dessa parte teórica para criar um plano, para criar um projetinho, mais na prática, um desafio, que a moçada adora desafio, que é colocar isso na prática, que é o seguinte, é fazer uma transferência dessa carga. O que eu vou te falar, Rodrigo, pode parecer uma coisa muito simples, mas não deixa de ser eficiente. Eu estou falando da minha experiência e de vários amigos em relação a esse trabalho, que é o seguinte, que é você distorcer como essa memória está gravada na tua cabeça, tá? Você pegar um episódio, vamos fazer esse desafio aí para todo mundo que está vendo o vídeo, para fazer o teste, não precisa acreditar em mim, não, experimenta, pode não ser logo de cara, pode levar um tempo, alguns dias, algumas semanas, mas a ideia é você pegar um episódio traumático, um ressentimento, se não tiver, meu amigo, não procura cabelo em ovo não. Porra, vai ficar procurando? Não tem, deu sorte, se tá bom. Se pensar em ressentimento, vai vir logo um pipinão na cabeça, porque ele é teu ressentimento. Então você pensa, Rodrigo, imagina essa situação, e aí quando você imagina, é até meio delicado, que você pensa na situação, isso já te dá um desconforto. Se for um ressentimento mesmo, vai te dar um desconforto. Então a grande questão é você se colocar num lugar tranquilo, num lugar silencioso, pode fazer isso de olhos fechados, tranquilão, imaginar essa situação e trabalhar, seja o tempo que for, Rodrigo, para transferir a carga dessa imagem. E a gente tem 2 recursos poderosos. É bem simples. É humor e é uma situação inusitada, curiosa, alguma coisa assim, sabe? Que é o seguinte, isso aconteceu comigo com esse cara lá que eu estou te falando, lá do Catói, que era, quando aparecia a imagem dele, mobilizava isso tudo em mim. E eu trabalhei isso sério. O cara que não quis sair. Porque, Rodrigo, a gente tem que ter consciência, apesar do disfarce do ressentimento em prazer, que a gente tem, e aí a gente tem que confessar, como diz o outro lá, né? A gente só pode ser bom quando a gente descobre o quão mal a gente pode ser. Então, assim, a gente tem que reconhecer que dá um prazer sentir raiva, dá um prazer sentir ódio, a gente precisa reconhecer isso, que a gente não é anjo, não é santo, tá? E aí, após esse reconhecimento, saber que essa porra faz mal pra gente, que mina a nossa energia, ok? Então a gente pega esse episódio, pega esse ressentimento e fica trabalhando o tempo que for, 5, 10 minutos, 15 minutos por dia, enquanto não conseguir, vai fazendo, é o desafio, de caricaturar essa situação, de tentar ridicularizar a situação, de tentar botar o poder do humor nessa situação, tentar tornar essa situação engraçada. No início é penoso, Rodrigo. Imagino que sim. Não é fácil. Mas quando você conseguir arrancar um sorriso, quando você conseguir lembrar dessa situação e achar graça, porque usar a força do humor ou usar alguma situação assim bem curiosa, bem inusitada, quando isso tiver um encaixe, você vai saber que isso tem um encaixe, você vai entender que tem outra interpretação, que tem um ponto de vista da outra pessoa e tal. Mas além da compreensão tem a questão da sensação. Quando encaixar uma nova imagem para esse episódio, a carga negativa vai sofrer uma transferência radical. Então a constatação dessa situação, a constatação dessa mudança, através desse exercício muito simples, é você lembrar desse episódio e não sentir mais aquela porra ruim que você sente com ressentimento. É você não mais tomar um remédio desejando que o outro morra. Pois é. Essa é a comprovação. Show. Tá? E fica esse desafio para todo mundo testar aí e depois comentar com a gente, beleza? Beleza.
Rodrigo, vamos continuar a nossa missão. Eu falei do plano, do exercício, né, do desafio. Eu ia falar são dois, né, plano em duas partes, são dois movimentos. Um é fazer o exercício da transferência, o segundo plano, Rodrigo, é a ignorância seletiva, tá? A gente tem uma porrada de lixo na internet, redes sociais, na TV, na grande mídia, e isso contamina muito o nosso estado de espírito, nossa consciência. É muito lixo, é muita toxicidade. É principalmente que as pessoas, na grande maioria, não sabem distinguir o que é lixo e o que não é lixo. Cara, é aquele ditado, né? Da água, né? A água vai... Como é que fala o negócio da água? Água mole e pedra dura, tanto bate até que molha a porra toda, não é isso? Então, cara... tu fica absorvendo informação, isso vai gerando ruim, né? Porque a mídia necessariamente, para ter audiência, ela vai passar notícias ruins, então você acaba tendo uma distorção da realidade, você tem uma sensação da realidade e aí entra aquela coisa da interpretação, né? Não é a realidade, mas é a tua interpretação da realidade que te faz mal, que te faz ter uma sensação, uma percepção do mundo que é distorcida. Tem um sociólogo americano chamado Barry Glasner, que ele tem um livro muito interessante falando sobre o medo, que é o seguinte, resumão da história. A maioria dos temores da população americana, né, não tem relação com os números. As pessoas têm mais medo das coisas em que a criminalidade, a violência só caem. E o medo dessas pessoas só aumenta. E aí quando ele cruza a informação das pesquisas com o que passa na televisão, ele vê que o medo não tem a ver com o que está acontecendo. Por exemplo, as pessoas têm um medo gigantesco da gravidez na infância, na adolescência. E é um número que só cai nos Estados Unidos. Cada vez tem menos adolescentes engravidando, tem mais educação, mais esclarecimento. E o medo das pessoas em relação a isso só aumenta. Por quê? Porque a mídia tem cada vez mais matérias falando sobre isso. E dá vários exemplos. Que o medo que a galera sente não é fundamentado nos números, nas pesquisas, é fundamentado no que é passado na televisão. Tá ligado? Então o segundo ponto do nosso plano é a tal da ignorância seletiva. Sabe por quê? Porque a gente precisa, Rodrigo, equacionar a história. Não é só informação, a gente precisa de formação. A gente precisa se aprofundar, a gente precisa ter mais conhecimento e não ficar só preso nesse volume raso de informação que chega pra gente o tempo todo e que nesse sentido faz a gente se sentir mais triste, mais impotente, com uma percepção do mundo que é distorcida. Sim. E que é para baixo, que é negativa. Todo mundo é feliz na rede social, né? Todo mundo tem dinheiro, todo mundo tá viajando. Aí você não, e aí isso também impacta no teu grau de felicidade, mas a grande questão é a gente equilibrar um pouco essa situação. A gente precisa mais de informação do que de informação, tá? E isso tudo, então é o segundo ponto do nosso plano. Primeiro ponto é o exercício da transferência, do ressentimento, do trauma. E o segundo ponto é a ignorância seletiva. É pegar o que nos interessa, tá? E a gente se aprofundar e não ficar pegando esse caminhão de informação que vai fazer a gente ter uma visão distorcida da realidade. Porque, Rodrigo, se tu não sabe, na boa, se tu não sabe que lá na outra cidade tem um maluco que está assaltando as velhinhas na rua, quando tu sai na rua aqui, tu não vê isso. Não. Entende? Não estou querendo dizer que, então vamos ligar a ignorância generalizada. Não. Ignorância seletiva. Tá? Porque você não vai ver isso acontecendo aqui o tempo todo, as velhinhas sendo assaltadas na rua, mas porque está explodindo na mídia, na rede social, um episódio que aconteceu na puta que o pariu, isso vai fazer você ter uma sensação da realidade onde você mora distorcida. Entende o que eu estou querendo dizer? Entendi. Enfim, são esses os dois pontos que eu convido para a moçada a fazer de trabalho, de exercício prático e pontual. Primeiro, transferência, que a gente já conversou, e segundo, ignorância seletiva. Então, Rodrigo, vamos finalizar aqui essa gororoba. A gente tem... quem está escutando pode tranquilamente
não querer fazer o exercício e continuar alimentando Sim, claro. esse desejo ruim, o ressentimento, se nutrindo disso. Meu ressentimento de cada dia. Essa consequência negativa. Não faz nada e segue o bonde vivendo da mesma forma, né? A gente está procurando outro resultado, tá? O resultado que a gente espera com esse trabalho é o que a gente fala de espírito livre. Né? É essa a ideia. É como ele fala do esquecimento ativo. Esquecer, não guardar ressentimento, jogar isso tudo no poço do esquecimento da nossa alma, é o que nos torna seres livres, nobres, né? E faz a gente viver dessa forma mais virtuosa, tá? Então, a chamada é essa para o exercício prático e pontual, e também para a galera, Rodrigo, e pessoal que está assistindo a gente, a ideia é, se você fizer esse exercício, comentar com a gente. Comenta aqui no YouTube, comenta no Instagram. O Instagram é @virtuosa_, o nosso endereço. E seria muito legal a gente ter esse feedback, né? Para quem está experimentando, quem tiver alguma experiência bacana, ou não, se você não teve, comenta com a gente, vamos trocar essa ideia aí. Tá, Rodrigo? Você tem alguma coisa para comentar? Mais uma vez, se tiver algum tema, alguma coisa que você queira saber sobre qualidade de vida, pode deixar um comentário aí embaixo. Boa. Então é isso. Ficamos por aqui. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, moçada. Forte abraço. Valeu.